Bem-vindo a todos. Estamos em mais uma palestra da Expo Super ACATS Online. Aqui quem vos fala é João Stringini, sou CEO da Stringini Varejo Inteligente, consultoria especializada em execução de loja. Nós trabalhamos desde a definição do sortimento de produtos, né? Qual é o mix ideal para a sua loja, a melhor exposição, aquela que determina, que contribui na exploração da venda por impulso, e mais do que isso, garantimos, né, a execução dos nossos colaboradores, né, que eles consigam trabalhar e executar as estratégias em loja. Mas mais importante que isso hoje é a recepção ao nosso querido Jorge Gueren, que vai falar conosco sobre negociação. Ele está participando, então, da Expo Super ACATS Online, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados, o nosso evento que é inovador, é o primeiro nessa modalidade online de todas as associações do Brasil. Nós temos no nosso evento aí mais de 30 palestrantes e painéis, uma excelente oportunidade para a sua empresa realizar negócios, promover a aprendizagem dos seus colaboradores e encontros virtuais. O nosso convidado de hoje, palestrante Jorge Gueren, ele é diretor da Team Business Group, tá? Empresa especializada em negociação. Ele traz para nós a palestra Aspectos Essenciais de uma Negociação Bem-Sucedida. O Jorge é um brasileiro que, desde os 13 anos de idade, largou o Brasil e foi para o mundo e tem grande experiência, né, internacional em negociação e vai compartilhar conosco, então, o seu conhecimento, né, toda a sua experiência. Então, um bem-vindo, Jorge. Por favor, fique à vontade, faça a sua apresentação e somos só ouvidos. Perfeito. Obrigado, João. Eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela. E vocês já estão vendo minha tela? Ainda não, te aviso aqui. Agora sim. Agora entrou, perfeito. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre o que eu faço, eu quero começar já falando sobre a diferença do que é vender e comprar com a negociação, né? Venda e compra são coisas diferentes ao que significa negociar. Então, vamos definir algumas coisas. Vender e comprar. O que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre o interesse no produto, conhecer um produto, conhecer as características, eu falo produto ou serviço, né? Aqui a gente precisa conhecer os detalhes do que está aí. Eu, como vendedor, quero tentar convencer o outro lado ou criar a necessidade desse produto, e como comprador, eu quero entender bem esse produto para ver se realmente serve para esse momento ou para o que eu preciso. Perfeito. Agora, a negociação, o que é? É tentar chegar a um acordo para esse produto ou serviço. Então, são coisas diferentes. E muitas pessoas confundem, porque no momento de negociar, continuam vendendo. Ou no momento que ainda estão no processo de compra e venda, estão já começando a negociar. Então, para dar um exemplo, aqui a gente vai falar, a gente está no mundo de supermercado, né? Então, vamos dar um exemplo de supermercado. Vamos supor que uma empresa que faz biscoitos tem uma nova marca de biscoito, tem um novo tipo de biscoito. Então, eu, como vendedor, vou no supermercado, vou no comprador e estou oferecendo esse biscoito. Perfeito. Aqui, nesse momento, eu tenho que convencer o outro lado, eu tenho que explicar o meu produto, dar as características, tudo em relação ao produto. E eu, como comprador, tenho que entender. Eu, como comprador, tenho que entender as características do produto, entender por que isso vai servir, se não vai servir, etc. No momento em que o comprador e o vendedor chegam a um acordo de, ok, esse produto poderia entrar no nosso supermercado, aí termina o processo de compra e venda. E entramos no processo de negociação. Agora, a gente vai falar de como chegamos a um acordo para que esse produto entre. Aqui vamos falar prazo de pagamento, datas de entrega, volume, logística, etc. Então, o desafio aqui para vocês que estão assistindo é que vocês pensem, estamos separando o que é venda e compra da negociação ou estamos misturando? Porque se no momento de negociar, eu como vendedor ainda estou explicando, que esse daqui
tem esse sabor e que a gente faz com esse tipo de ingrediente, eu não terminei o processo de compra e venda. Tá? Então, separem isso e o desafio para vocês é, estamos separando as duas coisas? Estamos separando venda e compra do que é negociação? Né? E eu quero deixar isso aqui muito claro. O que eu faço é negociação. Eu não falo de venda ou de compra, do processo de venda ou compra, senão que é a negociação em si. Perfeito. Então, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Eu sou o diretor global e sócio da Team Business Group. Nós temos duas áreas, temos uma área que é de inovação e uma área de negociação. Eu sou responsável da área de negociação e desenvolvimento de liderança, né? Eu trabalho com executivos e equipes de compra, de venda principalmente, mas também de marketing, recursos humanos, de grandes empresas, incluindo empresas da Fortune 500, né? Eu faço duas coisas dentro do mundo da negociação. A consultoria da negociação, que é todo o processo, desde a parte estratégica até a parte tática da negociação, né? Eu não vejo a parte jurídica, nem a parte financeira, senão que é a negociação em si. E faço treinamentos especializados de negociação, né? Que aqui nós entregamos conhecimento para as pessoas, mas também mudamos o comportamento desses compradores ou vendedores para que consigam sempre chegar a um melhor acordo, né? E isso aqui são treinamentos especializados, não são esses treinamentos para 60, 100 pessoas, são treinamentos de grupos pequenos que vão entre 8 a 12 pessoas. Detalhes a gente pode falar em outro momento. Eu venho do mundo, eu estudei biologia, depois fiz um mestrado na área de psicobiologia e neurociência cognitiva, o que me ajuda muito nesse processo de negociação, porque muitas das coisas que acontecem no dia a dia, a neurociência hoje nos explica. E entendendo um pouquinho mais sobre o processo que acontece na nossa cabeça, a gente consegue chegar a melhores acordos, porque entendemos o que estamos fazendo. Fora isso, eu coloquei alguns exemplos sobre estudos que eu tenho, né, na área de negociação, liderança, do MIT nos Estados Unidos, do Instituto Empresa na Espanha, entre outros. De experiência de trabalhar com equipes e executivos em diferentes países, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Latam, no Brasil, né, empresas como a Henkel, Target, Walmart, Ambev, entre outras. Agora, nesses poucos minutos que nós temos aqui, eu gostaria de falar de um aspecto muito importante para que vocês tenham uma negociação bem-sucedida. E esse aspecto é a preparação. E quando eu falo de preparação, eu não estou falando só da preparação, eu estou falando de duas preparações. Da preparação dos compradores e dos vendedores, né? E a preparação que vocês devem ter para a negociação, né? Mas tudo começa com você. Com você como pessoa, como comprador, como vendedor. Então, aqui vai um desafio para vocês, vai um desafio principalmente para os diretores, para os VPs ou para os donos dos supermercados, né, que eu quero que vocês pensem se alguma vez vocês pararam para refletir sobre a sua equipe, no sentido de, alguma vez você já pesquisou dentro da sua empresa se os dias de treinamento ou os dias de preparação desses compradores versus a quantidade, versus o orçamento que essas pessoas têm anualmente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, e a maioria das vezes, as pessoas que estão negociando milhões de reais anualmente, mas quando você vai ver o tipo de preparação que essas pessoas têm, eles têm preparação em venda, em marketing, em contabilidade, mas uma porcentagem muito pequena que tem essa preparação em negociação. E quando as pessoas aprendem só por experiência, a curva de aprendizado é muito longa e, às vezes, estão deixando grandes possibilidades em cima da mesa. E justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre a importância da preparação na negociação. Por quê? Porque 80% dos negociadores, isso daqui é de acordo com uma pesquisa de uma das business schools mais famosas dos Estados Unidos,
a professora Leigh Thompson, ela fala que 80% dos negociadores estão deixando 25% do valor em cima da mesa. Então, o que significa isso? Que de uma negociação que potencialmente pode ser de $100 mil, as pessoas que estão negociando estão deixando de lado, estão deixando de criar esse valor de um 25%, de $25 mil. E isso acontece principalmente por falta de conhecimento, por falta de preparação. Então, uma melhor preparação, tanto para você pessoalmente, como uma preparação no momento de negociar, vai te ajudar a chegar a melhores acordos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a preparação. Quanto mais você se prepare, mais possibilidades você vai ter de chegar a grandes acordos. Quanto mais você se prepare, menos vulnerável você será. Né? E na minha experiência, em consultorias e em treinamentos específicos de negociação, a maioria das pessoas não se preparam. A maioria das empresas, e eu posso falar até a maioria dos supermercados, não estão se preparando como se devem na parte de negociação. E com isso, estão deixando muito dinheiro em cima da mesa. E eu não estou falando que vocês, como compradores ou vendedores, não estão chegando a acordo. Vocês estão chegando a acordo. Eu sei disso. Mas vocês estão deixando muito dinheiro em cima da mesa por falta dessa preparação. Então, a preparação é essencial nas negociações. Por quê? Porque, por exemplo, a gente falando da neurociência, o que acontece com a gente, o que acontece na nossa cabeça é que temos muitos curtos-circuitos, muita energia aí, que quando entramos em um conflito, por exemplo, a primeira reação que temos é uma reação emocional. Né? E se a gente não se prepara, nós vamos deixar que as emoções tomem conta dos nossos comportamentos. Então, por isso é importante que vocês também se preocupem da preparação, porque quanto mais vocês se preparam, mais vocês vão poder planejar o que vocês vão fazer e mais vocês vão poder controlar controlar a gestão das emoções. Né? Lembrem que o primeiro que acontece com a gente é a emoção e depois vem qualquer tipo de autorregulação. Então, a preparação é uma parte fundamental para que a emoção não tome conta dessa negociação. Né? Esse é um tema muito mais profundo, né, que agora a gente não vai ter tempo, mas é uma das coisas que eu trabalho muito nas consultorias e nos treinamentos de negociação. Então, vamos falar da preparação em si. Agora, na preparação antes da negociação. Como vocês podem ver aqui na tela, né, temos o processo de compra e venda, que já foi feito. Né? Já existe interesse, eu já sei todas as características do produto, e agora eu vou entrar na negociação. Mas, antes de entrar na negociação, eu tenho que me preparar. Por isso a negociação está aí no final do lado direito, porque eu tenho que passar por alguns processos. E qual é a primeira coisa que deveria vir na sua cabeça quando você fala de preparação? Alguns vão falar, definir os objetivos, é conhecer bem o produto. Se você fala conhecer bem o produto, é porque você ainda está no processo de compra e venda. Se você está falando de definir os objetivos, perfeito, isso é parte da preparação. Mas a primeira coisa que eu gostaria que vocês definissem é que tipo de negociação é essa. Por quê? Porque isso vai ajudar no comportamento que vocês vão ter para a negociação. E com um melhor comportamento, com uma conduta e um comportamento mais adequado, vocês vão chegar a melhores acordos. Então, o que é isso dos tipos de negociações? Existem as negociações competitivas e as negociações colaborativas. A negociação competitiva, que está do lado esquerdo, é a negociação fria, é a negociação distributiva, que um lado fica mais que o outro. A que está no lado direito é a colaborativa, que é a negociação baseada no interesse. Assim, eu tenho que me interessar pela outra parte, porque os dois temos que sair satisfeitos. Então, a primeira parte é definir isso. E existem muitos pontos que você pode usar para entender aonde vocês estão. Então, geralmente, quanto mais variável vocês têm, quanto mais rapport vocês precisam desenvolver, mais confiança, vocês estão indo mais para o lado direito, para a colaborativa.
né? Quando você fala de produto ou serviço, se você está falando de uma commodity, né, provavelmente você está mais do lado esquerdo. Se você procura parceria, busca relacionamento, se você precisa também trabalhar com uma empresa, com uma pessoa por muito tempo, né, e também o interesse e a dependência é maior, você está entrando no lado direito, você está indo para uma parte mais colaborativa. Então, o primeiro passo para vocês é definir o tipo de negociação. Com isso, vocês vão poder definir o tipo de comportamento. Por quê? Se eu estou numa negociação colaborativa e estou com comportamentos competitivos, que é esse comportamento frio, distante, provavelmente eu estou olhando só o meu lado e estou perdendo a oportunidade de criar novos mercados, novas oportunidades dentro desse negócio que estamos fazendo. E estou perdendo a oportunidade que os dois estejamos satisfeitos. E, no fundo, eu estou deixando dinheiro em cima da mesa. Se eu estou numa negociação competitiva, que é uma negociação fria, que é do lado esquerdo, competitiva, e eu estou com um comportamento colaborativo, provavelmente a outra parte poderia se aproveitar de mim e eu posso deixar muito dinheiro em cima da mesa. Então, é importante que vocês definam um tipo de negociação. Eu gosto de usar muito esses termômetros das negociações, porque te dá um modelo visual de falar, eu estou numa barganha, é mesmo, eu estou numa negociação fria, estou aqui no termômetro azul. Eu estou numa alta parceria com esse fornecedor, a gente vai ter que negociar muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar junto, eu quero continuar comprando, ele quer continuar vendendo, eu estou do lado direito. Né? E logo está essa parte do meio, onde tem algumas características mais de um lado que do outro. Por exemplo, vou comprar um carro. Né? Um carro, eu não estou numa parceria, mas também não estou no extremo frio. Eu estou mais ou menos aí no meio, eu estou no termômetro verde. Então, qual é o meu comportamento? Ainda pode ser um comportamento mais frio, mais duro, mas talvez não tão colaborativo com o outro lado, porque o outro talvez pode se aproveitar de mim. Então, o comportamento é super importante nas negociações e é uma das coisas que eu trabalho muito. Agora, a gente falou, vamos definir a negociação. Perfeito, está definido. Qual outro passo que a gente deveria seguir? É o de identificar as variáveis. Isso daqui, identificar as variáveis, é simples. Eu anoto. O que eu vou falar nessa negociação? Sobre prazo de pagamento, preço, data de entrega, tempo de contrato, qualidade. Perfeito. Isso o que está na minha cabeça. Mas eu também tenho que pensar, eu vou estar negociando com o João. Provavelmente o João vai querer falar da garantia, também da garantia, da logística e do volume. Perfeito. Eu anoto tudo isso e agora eu deveria confirmar. Telefono para o João ou mando um e-mail falando, João, olha só, a gente vai ter que falar sobre tudo isso. Você está de acordo? Tem alguma coisa que falta? Dê oportunidade de participação. E aqui eu estou pensando numa negociação quente. Estou pensando numa negociação colaborativa, onde a gente precisa trocar informação. Então, assumam primeiro algumas coisas, mas confirmem. Perfeito, fiz isso. Agora que eu tenho tudo confirmado, eu ainda estou me preparando. O que eu vou fazer? Vou fazer um quadrinho sobre o que eu quero versus o que eles querem. E o que significa isso? Significa que eu vou colocar as variáveis que para mim são interessantes versus as variáveis que eles ou elas querem, que eu acho que são interessantes para eles ou para elas. Então, vamos falar assim, que tipo de variável vocês querem? Vocês querem as variáveis que são de alto valor ou as que são de baixo valor para vocês? Provavelmente que são de alto valor. Perfeito. Mas vamos entender eles. E eles vão querer as variáveis que são de alto valor ou as negociações que são de baixo valor para eles? Provavelmente também as de alto valor. E aqui é onde muitas pessoas entram em conflitos. Porque falam, a gente quer de alto valor, eles também, o que a gente vai fazer? Pessoal, isso daqui é uma ótima oportunidade para chegar a ótimos acordos. Por quê? Porque se eu entendo o que é importante para eles, o que é de alto valor, eu consigo trabalhar para poder entregar isso para eles, sempre e quando eu consiga também coisas que são de alto valor para mim. Então, por isso, eu tenho que identificar. Ok, para mim é prazo de pagamento, preço, data de entrega, tempo de contrato. Para eles, qualidade, garantia e logística. Mas como vocês vão saber isso? Perguntando. Vocês devem perguntar. João, o que é mais importante para você?
qualidade, a garantia ou a logística? Que eles te falem. Se vocês conseguem entender isso vocês vão ter grandes possibilidades de chegar a melhores acordos. Tá? Mas para isso, vocês precisam trocar informação durante as reuniões antes da negociação. Tudo isso é antes da negociação. Né? Trocar esse tipo de informação vai ajudar que vocês acelerem o processo, que vocês possam chegar a melhores acordos e que não percam credibilidade. Porque se eu assumo que para eles a logística é importante, mas no fundo não é, eu posso perder credibilidade e talvez até perder essa possibilidade de fazer negócio com eles. Então, troquem essa informação. O outro ponto, depois, é pensar no BATNA. Né? Em português, BATNA. Muitas pessoas falam BATNA, eu estou acostumado a falar BATNA. O BATNA significa Best Alternative to a Negotiated Agreement. Tá? Que em português, isso se traduz ao MAPAN, que é a melhor alternativa para um acordo já negociado. Tá? E o que significa isso? Significa que eu tenho o meu plano B. O meu BATNA é meu plano B. Eu tenho o meu plano A, eu quero negociar com essa parte. Se não funciona, eu passo para o meu plano B. E se eu tenho um plano C, melhor ainda. Né? É importante identificar que quanto mais forte seja seu BATNA, menos concessões vocês vão ter que fazer numa negociação. Então, é importante que vocês pensem se vocês têm um plano B ou um plano C. Porque isso vai ajudar a que vocês façam suas negociações de uma maneira mais adequada, mais apropriada. Agora, para deixar isso aqui muito claro, o BATNA não significa que se eu tenho 3 fornecedores, eu vou fazer uma oferta para cada um e eu fico com a melhor. Não. O BATNA são meus planos. Eu tenho meu plano A. Eu quero negociar com o fornecedor A, que é o que eu mais gosto, o que mais me serve. O B e o C me servem também, mas o A é o que eu quero. O que eu faço, então? Negocio, faço todo o processo de negociação, preparação com o A. Se isso não funciona, eu passo para o B. Minha negociação com o B não funciona, eu passo para o C. E aí tem diferentes estratégias que você pode fazer para saber se eu começo negociando com A, ou se eu negocio com B e C primeiro, etc. Que essas são justamente coisas que eu vejo no treinamento e na consultoria. Isso daqui, só para dar uma visão geral para vocês, o que eu uso são os 8 passos da preparação que eu uso para as consultorias e os treinamentos, né? E tudo isso é antes de entrar e sentar na mesa para negociar. Né? A preparação é fundamental. Então, resumindo, para que vocês possam ter uma negociação bem sucedida, esse daqui é o mínimo que vocês precisam passar para poder e conseguir essas negociações. Né? E passar pelo processo de compra e venda. Falar do tipo de negociação, identificar a negociação que você tem, competitiva, colaborativa, identificar as variáveis, ver quais são as variáveis de alto valor para os dois lados e começar a entender como vocês podem trocar isso e pensar num BATNA, se vocês têm ou não têm um BATNA. Logo depois disso, você entra na negociação. E olha só como está essa figura. A negociação está no final. Né? A negociação é um 10% de todo o processo. 90% a gente passa na preparação, que é essencial. Né? Eu gosto muito de falar sobre as Olimpíadas, né? Os atletas das Olimpíadas. O resultado é que nas Olimpíadas eles ganham as medalhas. Mas e a preparação deles? Quanto durou? Muito. E aqui é a mesma coisa. Quanto mais você se prepare para uma negociação, melhor você vai estar para conseguir melhores resultados. Tá? Mas isso vai depende de você, que você se prepare como profissional e que você, como profissional, se prepare antes de entrar em cada negociação. Então, aqui eu deixo a minha informação, eu tenho, aí está meu LinkedIn, que eu coloco alguns artigos, eu coloco algumas coisas para ajudar no desenvolvimento, tanto da parte de liderança, como na parte de negociação. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me escrever diretamente ao meu e-mail ou no meu telefone. Aqui, esse também é meu WhatsApp, assim que qualquer coisa vocês podem me escrever aí. Principalmente no telefone que começa com +1, porque eu daqui a alguns meses estou me mudando novamente para o
os Estados Unidos, então eu fico à disposição. Assim que, João, obrigado aqui pelo tempo e à disposição para a gente conversar. Eu estou cheio de perguntas aqui, cheio de questionamentos aqui. Né? Eu fico pensando no nosso público aqui, nos nossos supermercadistas, a área comercial, e como é que eles podem se beneficiar dessas negociações? Né? Porque grande parte dos contratos, eles vão se... Tem uma cadência, né? É sempre o mesmo grupo de negociadores, de compradores de um lado do supermercado, e a rigor, o mesmo grupo de vendedores, ou o mesmo comprador e o mesmo vendedor. Como que, nesses relacionamentos já estabelecidos, essa dinâmica, um processo de negociação pode beneficiá-los, pode contribuir? Perfeito, ótima pergunta, porque o que muda são as circunstâncias, o que muda são as situações, e muitas vezes são as situações e circunstâncias do negócio e das pessoas. Então, mesmo que você esteja negociando com a mesma pessoa muitas vezes, de repente você pode estar negociando, eu estou negociando com você, João, tá? Mas nesse mês ou nesse trimestre você já bateu as suas metas. Então você está com certo tipo de tranquilidade e talvez você vai negociar de um jeito diferente se você não tivesse batido suas metas e você ainda tem que chegar lá. Então, mesmo que você seja o mesmo João que eu negociei o ano passado já 5 vezes, a situação pode mudar. Então, as negociações, do meu lado, sabendo, por exemplo, se eu consigo uma informação que você ainda tem que bater as suas metas, isso é informação muito boa para mim. Mas também é muito boa para mim para poder te ajudar a que você consiga as suas metas. Porque se você continua bem comigo e fazendo bons negócios, provavelmente você vai ter a tendência a voltar e querer trabalhar comigo também. Então, você tem que estar vendo, a importância de negociar é que você pode chegar a grandes resultados, a melhores resultados com um melhor conhecimento. Né? Se você está nesse modo automático, você vai estar falando só de preço, por exemplo, preço e prazo, e vai esquecer de muitas outras coisas. Eu fiquei curioso, tu disseste, né? A importância da capacitação em relação aos volumes que são negociados, né? O que seria o mínimo de horas, do teu entender, de sugestões, assim, para um profissional da área comercial ele poder afirmar para nós, não, eu estou bem em negociação. Tem uma quantidade de horas que ele deveria estar sendo exposto ou treinado ao longo de um ano? Essa é uma ótima pergunta, porque tudo depende, né? Depende do que a pessoa quer. Porque vamos supor que um negociador que tem muita experiência, talvez vai precisar um pouco menos de hora de conhecimento, mas vai precisar de mais horas de prática para poder deixar de lado algumas coisas que eu estava fazendo que não são apropriadas nesse momento, né? Que talvez são esses mau hábitos, né? Eu vou precisar mais horas de prática que de conhecimento. Então, se a gente muda, a gente fala de pessoas que estão começando a negociar, talvez aí vão precisar mais horas de conhecimento com algumas horas de prática para poder equilibrar. Então, não tem horas para isso. Eu não posso falar 2 horas, 6 horas. O que eu posso recomendar é que as pessoas sempre estejam aprendendo, sempre estejam fazendo alguma coisa, né? Seja na parte de autoconhecimento, ler um livro, né? Pegar um curso online, porque vale a pena. E eu não estou falando só, peguem um curso comigo, não. Curso em geral, porque isso vai te ajudar, né? Eu, por exemplo, eu trabalho de 2 jeitos. Eu tenho treinamentos que são de 16 horas, que são para entregar conhecimento na área de negociação e prática, e treinamentos que são acima de 30 horas, que você vai dar uma visão mais completa. Conhecimento, habilidades, mudança de comportamento, né? E esses trazem coisas diferentes para a empresa. Uma pessoa claramente que está treinada 30 horas ou mais, vai ter muito melhores resultados que uma pessoa que não está treinada ou que treinou somente 15 horas. Tem sentido? Uhum. Não, já me deu... Porque eu fico pensando, então, umas 30 horas seria já um bom número para um profissional
ter em mente ao longo de um ano que ele deveria minimamente dedicar para a sua capacitação, pelo que tu falas. Totalmente. É mais ou menos que nem eu fico pensando que tu falaste o exemplo do atleta, né? O atleta, que se ele é um atleta de alta performance, não adianta ele treinar uma vez por semana. Ele vai ter a saúde, sabe? Mas não vai performar. Exatamente. Você como atleta, por exemplo, eu lembro quando eu praticava judô, fala em português, né? Judô. E eu estava aprendendo um movimento. E o sensei me colocou com um elástico para fazer o movimento. Ele falava, Jorge, quando você fazer 5.000 desses, você pode falar que você já sabe. Né? Mas e se eu tivesse treinado só feito 10 vezes o movimento, 10 vezes por semana? Eu ia demorar muito. Mas se eu treino todos os dias um pouco e coloco em prática, né, nas lutas que eu estou fazendo, claramente eu vou melhorar mais. Então, é uma coisa de predisposição das pessoas de, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa preparação, eu vou ler esse livro. Tudo vai ajudar a que você possa se desenvolver mais. Tu sabes que quando eu soube que tu ias falar, né, e eu sei que tu está aí na Espanha, em Valência, agora está indo para os Estados Unidos, a primeira questão que eu me fiz é o que supermercados fora do Brasil estão fazendo que a gente ainda não faz aqui, que a gente está perdendo oportunidades? O que tu consegue ver diferenças ou práticas que nós não adotamos? Sim, eu vou te dar um exemplo de 2 grandes marcas dos Estados Unidos. Eu não vou falar nomes, mas são os maiores players dos Estados Unidos. Tá? Eles fizeram 2 coisas. E eu estou falando concentrado e focado em negociação. A primeira coisa que eles fizeram vamos treinar todos os nossos compradores. Por quê? Porque eles entenderam que os compradores são os que estão na primeira linha. São os que podem trazer resultados mais rápidos. Então, eles fizeram um planejamento total de todos os compradores vamos começar do comprador mais básico até o VP, para que a gente tenha a mesma linguagem de negociação. Quando você tem toda a equipe preparada, você consegue ver que você não precisa comprar mais, que você não precisa entrar em temas de volume para fazer mais dinheiro. Você sabe que negociando qualquer ponto que você melhore, percentual, qualquer coisa que você melhore, vai ser uma margem maior para você. Né? E para o supermercado isso é bom. Quanto melhor eu compro e melhor eu posso vender, mais margem eu vou fazer. Então, essa é uma das coisas. Que a empresa, o supermercado, entenda a importância da negociação. Né? A outra coisa que eles fizeram foi justamente falar, ok, temos os compradores, mas também internamente temos negociações. Então, vamos treinar a área de recursos humanos, de marketing, de finanças, porque as negociações internas também são importantes. E muitas vezes as empresas perdem possibilidades de negócios com clientes, com fornecedores, porque não existe uma negociação interna bem feita. Então, essas grandes empresas fizeram projetos de 2 a 3 anos. Olha só, nesses próximos 2, 3 anos, 4, 5 milhões de dólares de inversão em treinar tudo. O que trouxeram para eles? Mais de 50 milhões em benefício. Olha só, foi uma coisa clara. O interessante da negociação é que você fala, eu vou colocar essas pessoas para treinar, para fazer um treinamento específico ou uma consultoria específica, e você consegue medir o resultado. Não é como um treinamento de liderança que você precisa 6 meses, 1 ano para ver um tipo de mudança, mas você não consegue quantificar. Com a negociação, você consegue quantificar. Né? Por exemplo, é uma das coisas que eu falo para os meus clientes. Você confia, mandar as pessoas que treinem comigo, você vai poder ver esse resultado. E se você não vê, aqui, olha só, está o seu dinheiro de volta, porque você não viu o resultado. Coisa que nunca aconteceu, né? Nunca devolvi dinheiro, mas essa é a força da negociação. Esses 4 milhões de investimento e os 50 de retorno, isso em cada um dos grupos ou em total desse processo que tu estavas falando? Não, eu falo em cada um, porque uma empresa fez uma empresa maior e fez uma inversão de 6 e alguma coisa de milhões de dólares, e a outra fez de 2,5 milhões de dólares. Então, juntando, eles tiveram esse benefício. Mas o interessante é que
cada empresa viu benefícios de mais de 10 vezes a inversão. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante que é difícil que outro tipo de consultoria ou treinamento consiga... Exatamente, porque você sabe, né? Eu sempre recebo e-mails ou um chamado, ou um WhatsApp falando, Jorge, a gente fez a gente teve essa negociação, a gente economizou 1,2 milhões com o que a gente fez. Isso é ótimo. Tu falaste que 25% fica na mesa ali, ou tem, de forma geral, que tem o estudo. Esses 25%, o que é esse ficar na mesa, esses 25%? É o supermercadista que não se beneficiou? É a indústria que não se beneficiou? É a perda que gerou para os dois? Como é que é isso? Perfeito. Tá, ótima pergunta, porque não é perda. Eu não estou falando que os dois lados estão fazendo dinheiro, tá? Esse é o primeiro ponto. As pessoas, compradores e vendedores, conseguem chegar a um acordo? Conseguem. Perfeito. O que acontece é que perdem possibilidades. Tá? Então, olha só, vou te dar um exemplo prático. Eu trabalhei com uma empresa de comidas congeladas que estava entrando no Chile, tá? Mas lá no Chile eles não tinham muito poder. O supermercado do Chile tinha muito mais poder. E eles estavam tentando entrar com um produto, tá? Um produto congelado, e entre dinheiros de marketing e tudo, eles tinham que pagar para o supermercado $100 mil. Perfeito, tudo já estava, ok, você pode fazer isso. Eu fiz a consultoria para eles. E o que a gente conseguiu? A gente já está aprovado os 100 mil. A gente conseguiu entrar com 3 produtos no supermercado, 3 produtos congelados, pagando $65 mil e com o supermercado altamente satisfeito. Por quê? Porque a gente conseguiu encontrar uma coisa que era muito importante para eles, que não estava sendo evaluado no primeiro momento. Então, se eles tivessem chegado a um acordo antes, perfeito, os dois iam estar satisfeitos, porque o CAM do supermercado conseguiu os 100 mil e conseguiu o produto, e o vendedor desse lado ia estar perfeito, eu consegui entrar com o produto e paguei só 100 mil. Mas agora que a gente conseguiu expandir e ver novas possibilidades, fora eu ter economizado $35 mil, eu entrei com 3 produtos, e o outro lado ficou satisfeito, porque em vez de ter um produto congelado, tem 3, e conseguiu uma coisa que era muito importante para eles, que tem a ver com a logística. Eles precisavam de uma logística que os caminhões do Brasil poderiam dar para eles. E isso não estava na negociação da comida congelada. A gente foi por outro, a gente foi explorar opções, e a gente falou, se a gente consegue te dar isso, a gente pode entrar com esses outros produtos. E a gente expandiu. Esse é o ponto. Entendeu? Que, então, as pessoas estão deixando possibilidades em cima da mesa. Estão deixando dinheiro que é relativamente fácil se você tem conhecimento de negociação. Tem sentido? Legal. Só uma coisinha. Muitas vezes, as pessoas que não sabem negociar, uma das primeiras coisas que me falam, puxa, eu não gostaria de fazer negócio com você, porque deve ser muito difícil. Você como especialista e tudo. Aí eu falo, não, ao contrário. Fazer negócio comigo é o mais fácil. Por quê? Porque a gente vai encontrar oportunidades. E esse é o que falta, muitas vezes, no mercado. No supermercado, no fornecedor, que os dois lados saibam negociar para encontrar opções. E, Jorge, a gente está indo para o nosso encerramento aqui, mas eu queria ainda que tu pudesse dar uma orientação, o pessoal não fez treinamento ainda, eles devem ter algum erro, deve existir algum erro que é comum, alguma coisa que às vezes as pessoas acham que aquilo ali é o certo, pelo bom senso, pelo dia a dia, só que tecnicamente não se aplica, né? Que erros são esses? É uma sugestão tua para indo para o nosso encerramento aí. Tá, perfeito. Olha só, existem muitos mitos e erros nas negociações, tá? E erros comuns que eu vejo são coisas que eu já falei aqui, que é parte da preparação. Primeiro é não dedicar tempo na preparação. Esse é um erro. E dentro da preparação são os passos que eu falei. Por exemplo, um erro muito comum, não identificar o tipo de negociação. As pessoas estão, de uma vez, entrando
para falar do que você quer, dos meus objetivos, mas não identificaram. E com isso, sempre fazem a mesma coisa. Então, muitas vezes, eu estou numa negociação colaborativa, altamente colaborativa, com um comportamento frio e perdo possibilidades. Outro erro é não compartilhar informação. Eu entro só fazendo perguntas, querendo informação, e não dou informação importante que é para o outro lado. Então, esse erro é muito comum. Então, compartilhem informação. O não escutar. As pessoas querem falar e não escutam, né? E outro erro muito comum é o ego. As pessoas deixam que o ego entre nessas negociações. Então, pessoal, cuidado. Não deixe que o ego tome conta, que dirija essas negociações, senão vocês vão perder muitas possibilidades. Essa do ego é boa. E como é que tu vê que o ego se tomou assim? É porque... Olha, vou te dar um caso super interessante. 2 empresas que estavam fazendo um merge acquisition, uma estava comprando a outra. A gente está falando milhões de dólares, era euros, porque foi aqui na Europa. Milhões de euros, ok? E eles quase não fecharam, porque um lado não queria entregar um Mercedes, que era do ano 74, que o outro lado queria que entrasse na negociação. Olha só. Então, um tema que era, porque eu quero esse carro, porque eu tinha falado que eu queria, porque o meu ego está deixando tudo de lado e só estou me focando nisso, e quase por o tema de um carro, não chegaram no acordo. Mesmo que tudo estava no ZOPA, né? nessa zona de possíveis acordos. Estava tudo fechado já. Mas por um tema de ego, de que um lado, não, como ele tinha falado isso antes, agora eu não vou mudar, e eu fico duro na minha posição e não faço nada mais. E às vezes isso impede que cheguem a grandes acordos, né? O ego, eu acho que você, João, deve ter também, e você e todas as pessoas que estão vendo aqui, devem ter muita experiência, que existe muito ego com clientes, com fornecedores, mas também internamente. Que às vezes não, pelo fato de não querer reconhecer alguma coisa, eu deixo que o meu ego tome conta disso e no final eu não chego a um acordo. Jorge, em nome da ACATS, muito obrigado pela tua contribuição e participação. Eu achei maravilhoso os conceitos que tu trouxeste. Espero que os nossos associados também tenham desfrutado desse momento. Eles vão ter a oportunidade de assistir mais de uma vez, além do dia de hoje. Depois esse conteúdo vai ser disponibilizado na rede. Então, tu vai estar conosco por bastante tempo. Tá? Então, estamos nos despedindo aqui então, do Jorge Guerin, que tivemos o prazer de compartilhar com ele a palestra Aspectos Essenciais de uma Negociação Bem-Sucedida. Jorge, sucesso, muito obrigado, e vocês mantenham-se conectados na nossa Expo Super Online ACATS. Até o próximo encontro. Muito obrigado, João. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.